Na Rádio Meio Ambiente Meio MPB, Aves e Músicas com o jornalista, blogueiro e observador de aves Zé Edu Camargo. Zé Edu, seja bem-vindo. Olá, Ivan, é um prazer estar falando com você. Então, vamos a um dos assuntos do seu blog. O Beatle Paul McCartney, em pleno palco em Recife, capital de Pernambuco, tira o chapéu para o nosso sanfoneiro Luiz Gonzaga. Salve a terra de Luiz Gonzaga. Afinal, há uma ligação entre Paul McCartney e Luiz Gonzaga? Essa história já vem de muito tempo, né, Ivan? Desde a década de 60, quando circulou no Brasil uma notícia fake de que os Beatles iam gravar Asa Branca, White Wings. Que o Raul Seixas gravou. When I stare at the ground of my land, burning loose as dancing flames. Era tudo uma brincadeira de um jornalista, mas a história se espalhou. E aí, no meu blog, Brasil das Aves, eu contei um pouco dessa história, dessa mistura entre Luiz Gonzaga e Beatles, tendo como pano de fundo duas aves, a asa branca, brasileira, e o Turdus, que é também conhecido como Blackbird. Então, o que há de comum entre Paul McCartney e Luiz Gonzaga acaba sendo duas aves emblemáticas? Sem dúvida, porque no Brasil a Asa Branca foi um sucesso estrondoso e inclusive já foi gravada em outros países. Pode-se dizer que ela foi o grande destaque do gênero lançado pelo Luiz Gonzaga, né, o Rei do Baião. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. E é uma música emblemática também porque conta um pouco da história do nordestino que deixa sua terra, o problema dos retirantes, que era um problema sério no Brasil. E de outro lado tem Blackbird, que não falava dos retirantes, mas ela tem um pano de fundo social também. Blackbird, segundo o próprio Paul McCartney, foi inspirado na luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos na década de 60. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Então eu juntei um pouquinho essas duas histórias no meu blog. E quem são essas aves, então? A asa branca é uma pomba, muito comum no nordeste do Brasil, mas também no sudeste e em outros lugares. No Cerrado, por exemplo, eu acho que é o pássaro que você mais vê. A asa branca está sempre no alto de algum galho, ela fica sempre bem exposta. É uma pomba muito grande, muita gente chama de pombão. Blackbird, por outro lado, Ivan, ele é uma espécie que ocorre na Europa, de um gênero bem conhecido nosso, que é o Turdus. No Brasil, os parentes bem próximos dele são os sabiás em geral, o sabiá laranjeira, o sabiá barranco, o branco, o sabiá ferreiro. E tem uma ave no Brasil que é bem parecida com o Blackbird do Paul McCartney, que é uma ave da Mata Atlântica, que é o sabiá una. Una em Tupi-Guarani é negro, preto. Então é o sabiá preto, digamos assim. É como os indígenas chamavam essa ave, que é muito parecida com o Blackbird que ocorre na Europa. É engraçado que tem algumas outras relações. O Blackbird, em Portugal, é conhecido como melro. E melro, no Brasil, é usado para várias outras aves. Talvez a mais conhecida seja a graúna, que não tem nada a ver com os sabiás, a não ser a cor, que é parecida com a do sabiá una, mas também é um pássaro cantor, tem um canto apreciado. E a graúna, por sua vez, tem presença muito grande na música também, nas artes em geral no Brasil. Por exemplo, todo mundo lembra da obra do José de Alencar, Iracema, que diz que os cabelos dela, da Iracema, da personagem, eram negros como a asa da graúna. E a graúna dá um nome a outra música de Luiz Gonzaga também, que é Assum Preto, porque o outro nome da graúna é Pássaro Preto. Muita gente não faz essa ligação do Assum, por que Assum? É o jeito que o sertanejo chama ali o Pássaro Preto, Assum Preto. E que é uma música linda do Luiz Gonzaga também, todo mundo conhece essa letra, em que ele diz que furaram os olhos do Assum Preto para ele cantar melhor. Assum Preto vive sordo, mas não pode voar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse
E aí ele compara com o amor dele que se foi. Agora, no referido show no Recife, o Paul McCartney não cantou White Wings, mas o Museu Luiz Gonzaga, em Campina Grande, na Paraíba, guarda um áudio que seria da música durante um ensaio dos Beatles, será? Eu não sou um estudioso da obra dos Beatles, mas a gente desconfia um pouco desse tipo de coisa também, mas não é impossível, né? Não duvido, mas também não acredito. Bom, na rádio Meio Ambiente Meio MPB, o jornalista, blogueiro e observador de aves Zé Edu Camargo, com Aves e Músicas. E tem mais no blog do Zé Edu, é isso? Isso, é brasildasaves.com.br. Volta e meia eu entro lá e coloco alguma coisa misturando música e observação de aves, que são duas grandes paixões. Um abraço, Zé, até a próxima. Muito obrigado. Na rádio Meio Ambiente Meio MPB, Aves e Músicas com o jornalista, blogueiro e observador de aves Zé Edu Camargo. Zé Edu, seja bem-vindo. Olá, Ivan, é um prazer estar falando com você. Então, vamos a um dos assuntos do seu blog. O Beatle Paul McCartney, em pleno palco em Recife, capital de Pernambuco, tira o chapéu para o nosso sanfoneiro Luiz Gonzaga. Salve a terra de Luiz Gonzaga. Afinal, há uma ligação entre Paul McCartney e Luiz Gonzaga? Essa história já vem de muito tempo, né, Ivan? Desde a década de 60, quando circulou no Brasil uma notícia fake de que os Beatles iam gravar Asa Branca, White Wings. Que o Raul Seixas gravou. When I stare at the ground of my land, burning loose as dancing flames. Era tudo uma brincadeira de um jornalista, mas a história se espalhou. E aí, no meu blog, Brasil das Aves, eu contei um pouco dessa história, dessa mistura entre Luiz Gonzaga e Beatles, tendo como pano de fundo duas aves, a Asa Branca, brasileira, e o Turdus, que é também conhecido como Blackbird. Então, o que há de comum entre Paul McCartney e Luiz Gonzaga acaba sendo duas aves emblemáticas? Sem dúvida, porque no Brasil a Asa Branca foi um sucesso estrondoso e inclusive já foi gravada em outros países. Pode-se dizer que ela foi o grande destaque do gênero lançado pelo Luiz Gonzaga, né, o Rei do Baião. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. E é uma música emblemática também porque conta um pouco da história do nordestino que deixa sua terra, o problema dos retirantes, que era um problema sério no Brasil. E de outro lado tem Blackbird, que não falava dos retirantes, mas ela tem um pano de fundo social também. Blackbird, segundo o próprio Paul McCartney, foi inspirado na luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos na década de 60. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Então eu juntei um pouquinho essas duas histórias no meu blog. E quem são essas aves, então? A asa branca é uma pomba, muito comum no Nordeste do Brasil, mas também no Sudeste e em outros lugares. No Cerrado, por exemplo, eu acho que é o pássaro que você mais vê. A asa branca está sempre no alto de algum galho, ela fica sempre bem exposta. É uma pomba muito grande, muita gente chama de pombão. Blackbird, por outro lado, Ivan, ele é uma espécie que ocorre na Europa, de um gênero bem conhecido nosso, que é o Turdus. No Brasil, os parentes bem próximos dele são os sabiás em geral, o sabiá laranjeira, o sabiá barranco, o branco, o sabiá ferreiro. E tem uma ave no Brasil que é bem parecida com o Blackbird do Paul McCartney, que é uma ave da Mata Atlântica, que é o sabiá una. Una em Tupi-Guarani é negro, preto. Então é o sabiá preto, digamos assim. É como os indígenas chamavam essa ave, que é muito parecida com o Blackbird que ocorre na Europa. É engraçado que tem algumas outras relações. O Blackbird, em Portugal, é conhecido como melro.
E melro, no Brasil, é usado para várias outras aves. Talvez a mais conhecida seja a graúna, que não tem nada a ver com os sabiás, a não ser a cor, que é parecida com a do sabiá-una, mas também é um pássaro cantor, tem um canto apreciado. E a graúna, por sua vez, tem presença muito grande na música também, nas artes em geral no Brasil. Por exemplo, todo mundo lembra da obra do José de Alencar, Iracema, que diz que os cabelos dela, da Iracema, da personagem, eram negros como a asa da graúna. E a graúna dá um nome a outra música de Luiz Gonzaga também, que é Assum Preto, porque o outro nome da graúna é Pássaro Preto. Muita gente não faz essa ligação do Assum, por que Assum? É o jeito que o sertanejo chama ali o Pássaro Preto, Assum Preto. E que é uma música linda do Luiz Gonzaga também, todo mundo conhece essa letra, em que ele diz que furaram os olhos do Assum Preto para ele cantar melhor. Assum Preto vive sordo, mas não pode voar 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. E aí ele compara com o amor dele que se foi. Agora, no referido show no Recife, o Paul McCartney não cantou White Wings, mas o Museu Luiz Gonzaga, em Campina Grande, na Paraíba, guarda um áudio que seria da música durante um ensaio dos Beatles, será? Eu não sou um estudioso da obra dos Beatles, mas a gente desconfia um pouco desse tipo de coisa também, mas não é impossível, né? Não duvido, mas também não acredito. Bom, na rádio Meio Ambiente Meio MPB, o jornalista, blogueiro e observador de aves Zé Edu Camargo, com Aves e Músicas. E tem mais no blog do Zé Edu, é isso? Isso, é brasildasaves.com.br. Volta e meia eu entro lá e coloco alguma coisa misturando música e observação de aves, que são duas grandes paixões. Um abraço, Zé, até a próxima. Muito obrigado.